Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos teste da reta vertical. É um procedimento para eu saber se um gráfico representa ou não uma função. Depois eu leio isso daqui. Eu já vou explicar diretamente em um exercício. Vão aparecer vários gráficos e eu quero saber quais deles representam funções. Começando com este aqui. Aqui eu tenho o ponto 1, 1. 1, 1. Eles estão conectados. Agora, aqui eu tenho o 2, 2, o 2, 3 e o 2, 4. Esses aqui. Fica assim, ó. Aqui eu coloco o 2, aqui o 2, o 3 e o 4. E eles serão ligados desta maneira. Nós notamos que esse x igual a 2 está ligado a mais do que um y. Então, isto aqui não representa uma função. Olhando aqui no gráfico, é o seguinte. Se eu traçar esta reta vertical, eu noto que ela corta o gráfico em mais do que um ponto. Então, este gráfico aqui não representa uma função. O fato de esta reta vertical cortar o gráfico mais do que uma vez é o equivalente a desse x eu o ter conectado a mais do que um y. Dada esta curva aqui, você nota que se eu traçar, por exemplo, esta reta vertical, ela corta o gráfico em mais do que um ponto. Então, essa curva não é gráfico de função. Em particular, aqui eu peguei o x igual a 4, sendo conectado com o y igual a 2 e com o menos 2. Desenhando só esses que eu marquei aqui, ficou assim, ó. E nós sabemos que quando isso acontece, não é gráfico de função. Já dá para ler ali em cima. Uma curva no plano é gráfico de função se qualquer reta vertical intersecta a curva no máximo uma vez. Aqui cortou 2 vezes, aqui cortou 3 vezes, então não é gráfico de função. Se eu pegar esta curva aqui, não importa qual reta vertical eu traçar, ela intersecta a curva no máximo uma vez. Aqui, por exemplo, intersecta uma e aqui nenhuma. Então, isso aqui representa, sim, o gráfico de uma função, cujo domínio, nesse exemplo, é de 0 até mais infinito. Agora eu peguei este desenho e eu virei ele. Eu noto que não importa qual reta vertical eu traçar, corta a curva no máximo uma vez. Então aqui eu tenho sim o gráfico de uma função e o domínio são todos os reais. Peguei este desenho e fiz um buraco nele. Traçando esta reta vertical, encosta só uma vez. Aqui não encosta. O que eu tenho
é o gráfico de uma função, porque toda reta vertical intersecta a curva no máximo uma vez. É uma função cujo domínio é do menos infinito até o 1 e depois do 2 até o mais infinito. Já aqui, eu percebo que eu sou capaz de construir uma reta vertical que intersecta a curva mais do que uma vez. Então, a resposta é não. Isto não é gráfico de função. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.